Pela graça de Deus, nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Vamos ver o que a palavra de Deus tem para nós neste dia, 20 de fevereiro de 2025. Na liturgia diária da Igreja. A primeira leitura, retirada do livro do Gênesis, capítulo 9, versículos do 1 ao 13. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Vós sereis objeto de medo e terror para todos os animais da terra, todas as aves do céu, tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar. Eis que os entrego todos em vossas mãos. Tudo que vive e se move vos servirá de alimento. Entrego-vos tudo, como já vos dei os vegetais. Contudo, não deveis comer carne com sangue, que é a sua vida. Da mesma forma, pedirei contas do vosso sangue, que é vida, a qualquer animal. E ao homem pedirei contas da vida do homem, seu irmão. Quem derramar sangue humano por mãos de homem, terá seu sangue derramado, porque o homem foi feito à imagem de Deus. Quanto a vós, sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e dominai-a. Disse Deus a Noé e a seus filhos: Eis que vou estabelecer minha aliança convosco e com vossa descendência, com todos os seres vivos que estão convosco, aves, animais domésticos e selvagens, enfim, com todos os animais da terra que saíram convosco da arca. Estabeleço convosco a minha aliança. Nenhuma criatura será mais exterminada pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio para devastar a terra. E Deus disse: Este é o sinal da aliança que coloco entre mim e vós, e todos os seres vivos que estão convosco, por todas as gerações futuras. Ponho o meu arco nas nuvens, como sinal de aliança entre mim e a terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A bondade de Deus se manifesta na sua busca pelo ser humano. Deus vem ao encontro da humanidade propor aliança nova. Depois do momento tenso do dilúvio, Deus chama Noé, refaz ali um belo compromisso de amor, chama Noé e a sua descendência para participar do projeto criador de Deus, para criar vida, para multiplicar-se, para dominar a terra. Deus também dá orientações, principalmente para que não se derrame sangue inocente, porque será pedidas contas deste sangue derramado. Aqui Deus mostra o valor intransferível da vida. Qualquer um que derrame sangue inocente, desde a concepção até a morte, está desagradando a Deus. Essa lei não mudou, essa lei foi sendo plenificada, foi sendo levada à sua plenitude até Jesus. Mas tudo isso foi sendo parte da pedagogia de Deus que foi ensinando aquele povo. E ali Deus renova vários compromissos com Noé, culminando no sinal que demonstra essa aliança entre Deus e os homens, o arco-íris. Porei meu arco entre as nuvens. O arco-íris significa essa bonita aliança de amor. Um Deus que sempre está cuidando do ser humano na sua divina providência, e um ser humano que deve ser obediente aos seus mandamentos, aos seus preceitos. Significa obediência a Deus e a providência de Deus ao ser humano. O arco-íris não significa uma vida de pecado,
uma vida de movimentos sociais que transgridem exatamente essa lei de Deus. A família, crescei e multiplicai-vos, utilizar o arco-íris, sinal de Deus, para defender pautas contrárias àquilo que ele significa originalmente, é uma afronta contra Deus. Aqueles que estão fazendo isso prestarão contas a Deus. A gente reza por sua conversão. Não há outro significado diante de Deus e daqueles que creem nele para o arco-íris. Vamos avançar na nossa leitura e também na nossa compreensão? O salmo de hoje é o 101, em algumas traduções 102, e o refrão diz o seguinte: O Senhor olhou a terra do alto céu. As nações respeitarão o vosso nome, e os reis de toda a terra a vossa glória. Quando o Senhor reconstruir Jerusalém e aparecer com gloriosa majestade, ele ouvirá a oração dos oprimidos e não desprezará a sua prece. Para as futuras gerações se escreva isto: e um povo novo a ser criado louve a Deus. Ele inclinou-se de seu templo nas alturas, e o Senhor olhou a terra do alto céu. Para os gemidos dos cativos escutar, e da morte libertar os condenados. Assim também a geração dos vossos servos terá casa e viverá em segurança. E ante vós se firmará sua descendência, para que cantem o seu nome em Sião, e louve ao Senhor Jerusalém, quando os povos e as nações se reunirem e todos os impérios o servirem. Olha que belo salmo! Isso tem também a ver com a aliança de Deus, que nunca se esquece do seu povo e quer reunir todos os povos numa mesma fé. Santo Agostinho ele vai reconhecer a nova Sião como sendo a igreja. Sim, este sacramento de salvação, como vai dizer a doutrina da igreja em tantos documentos, é nessa bela arca da igreja em que vão se reunir todos os povos numa mesma fé. Os pobres serão saciados, os aflitos encontrarão a paz, quem tem fome e sede de justiça será saciado quando caminha para essa união dos povos numa verdadeira fé que agrada a Deus. Nós vamos entrar nessa nova Sião enquanto aguardamos alcançar plenamente a Jerusalém Celeste, a nossa pátria definitiva no céu. É a igreja que serve de amparo na nossa peregrinação nessa terra rumo às realidades eternas. É claro que, na época em que foi escrito, o salmista não tinha noção desses mistérios. Mas, ao longo do tempo, com a tradição, com o magistério, a própria igreja vai nos aprofundar no entendimento de todas as palavras. Não é modificar a palavra, mas é alcançar uma plena percepção daquilo que Deus estava já utilizando-se dos homens para dizer para nós. Muito do que está escrito na Bíblia ainda não está totalmente explicado, mas é ao longo do tempo que a igreja vive e explica, que a igreja participa da plenitude do sentido de toda a Sagrada Escritura. Sejamos com a igreja na interpretação de toda a palavra. Vamos para o Evangelho, então, no centro da liturgia de hoje. O Evangelho é retirado de Marcos, capítulo 8, versículos do 27 ao 33. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos:
quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Veja só, Jesus estava passando por um povoado pagão, Cesareia de Filipe. E ali cada um pensava que ele era uma pessoa diferente, né? Quem eles dizem que eu sou? E aí Jesus pergunta aos discípulos: e vós? Pedro, com a sua fé, movido pela graça de Deus, iluminado pelo teu Santo Espírito, porque ninguém diz que ele é o Senhor sem ser iluminado por este mesmo Espírito. Pedro diz que Jesus é o Cristo, é o Salvador, é o Messias. Tão belamente ele diz isso. É sobre essa fé de Pedro que vai ser edificada a igreja. Pois bem, Jesus ele vai dizer que essa salvação vem através do sofrimento. Que o Messias, esse rei, tem que sofrer, tem que ser tratado como escravo, como servo, tem que ser humilhado, rejeitado e morto. Mas para aqueles homens tão práticos, pescadores e tantos outros ali com várias atividades que estavam seguindo Jesus, essa palavra era difícil de entender. Eles esperavam um rei político, um rei guerreiro que iria transformar todas as realidades na força do seu braço e na eloquência da sua diplomacia, impondo o seu reinado. E aí Pedro, infelizmente nesse momento, mas para a nossa instrução, ele não é conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Ele é conduzido pelo espírito do maligno e quer rejeitar o sofrimento. Ele repreende Jesus, dizendo que não vai ser assim, dizendo que não deve ser assim esse sofrimento todo, não precisa disso, para que isso, Senhor? E Jesus claramente discerne ali os espíritos. Se antes Pedro, movido pelo Espírito de Deus, diz que Jesus é o Cristo, o Salvador, agora Pedro, movido pelo espírito do maligno, quer rejeitar o mistério da salvação, quer rejeitar a cruz e o sofrimento. Jesus desmascara essa atitude de Pedro, entende que ali há uma inspiração de Satanás e diz: afasta de mim, Satanás. Não afaste Pedro, afaste o Satanás que está movendo as palavras de Pedro. Entende isso? Nós nunca rejeitamos uma pessoa, nós rejeitamos o mal que inspira essa pessoa, o pecado que ela comete e não ela. São João da Cruz vai nos dizer que quem busca a Cristo sem a sua cruz vai encontrar somente a cruz sem o Cristo. Quem busca a Cristo sem a sua cruz vai encontrar a cruz sem Cristo. O que isso significa? É o que Pedro estava quase fazendo aqui, mas foi repreendido por Jesus. Quando você e eu olhamos as dificuldades da vida e queremos renunciar a tudo isso, queremos jogar de lado a nossa cruz, abandonando Jesus e seu projeto,
quando a gente quer fazer do nosso jeito e lutar contra todo tipo de sofrimento, colocando um prazer no seu lugar, colocando uma realidade mais fácil, a gente abandona tudo que é difícil e tenta um atalho. Dessa forma, a gente abandona a Cristo com a sua cruz, abandona o seguimento de Jesus, porque não existe seguimento real de Jesus sem a cruz. Toda a teologia que fala sobre uma prosperidade sem sofrimento algum é falsa, é herética. Quando a gente faz isso, buscando esse alívio por nossa própria conta, a gente vai encontrar a cruz. Porque nós estamos no Vale de Lágrimas, é um mundo de dificuldades. Só que a gente vai encontrar a cruz sem o auxílio de Jesus. Porque viramos as costas para o seu projeto. E aí a nossa dor será muito maior. Todos aqueles que sofrem sem estarem unidos a Cristo, sofrem duplamente. Sofrem muito mais e sofrem sem sentido. O cristão tem um novo significado para o seu sofrimento e alcança também aí, pela graça de Deus, pela união com Ele, alívio e paz. Eu peço, Senhor Jesus, ajuda-nos a carregar nossas cruzes diárias. Eu sei que você, meu irmão, minha irmã, sofre, mas o sofrimento com Cristo tem sabor de vitória, tem sabor de vida eterna, porque é baseado na redenção que o amor de Deus realizou em Cristo Jesus para nós. Tome posse dessa grande graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estivemos e permaneceremos reunidos em nome deste Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e até a próxima. Espera aí, não vai embora. Você que está acompanhando esse vídeo no YouTube, eu tenho um recadinho. Na descrição desse vídeo tem um convite para você, um link especial para que você participe da nossa jornada bíblica. Se você gostou dessa reflexão da palavra, vem para a nossa jornada bíblica. Vamos aprender com a palavra de Deus. Tem uma comunidade de pessoas que está estudando conosco. Descubra como entrar na nossa jornada bíblica. Você pode escanear esse QR Code, você pode clicar no link da descrição e participar conosco nessa jornada que vai mudar a sua vida. É um convite especial para você. E você que está acompanhando a liturgia dentro da jornada bíblica, aproveite todos os espaços, vá na comunidade, deixe o seu comentário abaixo desse vídeo e vamos cada vez mais movimentar este lugar de pessoas que querem amar mais a Deus. Um abraço para todos vocês. A gente se vê cada vez mais na jornada bíblica.